De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Com a gente também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de água mineral, fone 3454-3330 e também com a gente a Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, passe na Proeste e conheça os seminovos multimarcas com 1 ano de garantia, além dos carros 0 km Nissan, que são indiscutíveis, né? Você tem a Frontier, que é uma super picape, você tem também o Kicks, que é o SUV mais desejado do momento, tem o Sentra, o Versa, o March, enfim, uma linha completa que certamente vai agradar você. Passe por lá e confira. Proeste Nissan. O Conexão de hoje batendo um papo com o Dr. Emílio Murad, médico ortopedista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, falando com a gente aqui sobre as cervicalgias dos smartphones, né, o Text Neck. E a gente falou aqui um pouco, quero falar um pouco também, a gente já abordou um pouco mais essa influência dos smartphones na nossa vida, a internet, os celulares, né, que tem realmente prejudicado não só nossa postura, como também os nossos relacionamentos, enfim. E aí a gente teria muito tempo teria que ter muito tempo para falar aqui, doutor. Mas eu queria falar, falando de novidades ainda, existe um tratamento novo com choque, parece, para bursite, essa coisa aí? Como é que... Isso, tem um tratamento assim, ele está sendo mais difundido, ele não é tão novo assim, mas mais difundido, que chama terapia por ondas de choque. Terapia por ondas de choque. As pessoas, terapia por ondas de choque, na verdade é por propagação de ondas, né? Então, essa terapia que é muito conhecida é a terapia que a turma falava, quebra pedra, sem operar, que a gente chama de litotripsia extracorpórea. Aquilo é uma onda de choque. Tá. Só que a pressão exercida para aquilo era maior. E dentro da ortopedia, nós temos utilizado desse aparelho, que é um aparelho de dimensão menor, o foco menor, mas assim, que traz um benefício muito grande. Por exemplo, no caso de bursite de ombro, né, popularmente bursite, as tendinopatias, bursite de quadril, epicondilite do tenista, fascite plantar, que todo mundo fala, esporão de calcânio. Então é uma terapia bacana, que a gente tem empregado no nosso consultório, inclusive, porque ela restaura a função com menos tempo. Então, você vai fazer uma fascite plantar, né, que é o esporão, ou numa bursite de quadril, epicondilite, às vezes faz fisioterapia durante muito tempo, tem a melhora sim, mas durante muito tempo você consegue abreviar e restaurar a função com menos tempo. É uma coisa interessante que a gente tem empregado. Eu particularmente ingressei nisso, porque quando eu estava jogando tênis, eu tive uma epicondilite que me afastou do tênis. E aí aí eu sigo o que o meu pai me ensinou, que ele falava assim, filho, nunca seja o primeiro e nunca seja o último, né? Você nunca pode pegar uma técnica nova e querer desbravar, e também nunca seja o último. Aí estava num congresso de medicina esportiva, tinha esse aparelho, eu fiz 2 aplicações, voltei a jogar até falando, então realmente o troço funciona. Então, e é uma coisa bacana, a gente tem empregado, às vezes são 3, em casos mais extremos, 5 sessões, né, que você consegue, faz semanalmente 3. Terapia por onda de choque, o nome. Onda de choque. Mas é importante a gente falar, porque às vezes fala choque, a pessoa se assusta. Na verdade, essa onda, como é que você falou, uma propagação de onda de choque. E para mim, inclusive, é complicado, né? Porque eu sou doutor choque, né? Quer dizer, aquele exame que a gente faz dos nervos, né, que é a eletroneuromiografia, que é o do choquinho. Então a turma fala, puxa, é aquele choquinho da eletromiografia? Não, a eletroneuromiografia é um exame que você tem que estimular o nervo através do choque. Então aquilo lá é um choquinho realmente, que você faz estímulos elétricos no nervo para você ver a contração e avaliar a função do nervo. Essa daí, já se tentaram trocar o nome, porque a gente falava TOC, TOC, terapia por onda de choque. Aí confundiu, se você colocar no Google, o TOC parece transtorno obsessivo compulsivo. E aí puseram um E no final. Terapia por onda de choque extracorpórea, ficou TOC, TOCE, que também não pegou. Então, em termos, quando a gente vai para o Google, essas coisas, para pegar artigo, né, e aí a gente põe o termo em inglês, que é ESWT, né, mas é uma propagação de ondas de choque. O que é essa propagação? É mais ou menos, quando você joga uma pedra no riacho, que você bate
e o riozinho. Aquilo ali é uma propagação de onda de choque, né? Os que a gente tem aí, esses maremotos, essas coisas, são ondas de choque. Então, isso é concentrado em um eletrodo, no pistão, que ele faz a propagação. Então, ele é como se fosse um martelete propagando essas ondas de choque. Com isso, ele promove uma vasodilatação dos vasos, né? Provoca um processo inflamatório que vai reabsorver aquele processo que já está instalado, e você tem uma restauração, uma melhora. Isso. Ajuda porque dá uma estimulada ali, né? Uma estimulada. Tem uma aplicação bastante grande, tem se estudado várias outras coisas para isso, né? Mas o que mais a gente aplica é realmente em dor, né? As tendinites, epicondilites, fascites, isso você tem uma melhora muito grande. Tem alguns estudos em outras coisas, né? Que ainda a gente não gosta de falar porque ainda está em estudo, não tem comprovação científica, mas é uma gama ampla de aplicação para isso. Ô, doutor, e esse tipo, por exemplo, as bursites que a gente fala, né? Bursite, na verdade, uma inflamação da bursa. E você tem isso por conta de quê? Movimentos repetitivos ou não? Movimentos repetitivos, às vezes com a própria idade você pode ter isso daí, né? Então, por exemplo, a bursite de quadril, que é muito comum, a dor do lateral do quadril, às vezes é provocada por uma má postura de dormir. Então, você dorme de lado, né, aquilo que a gente falava de lado, sem o travesseiro entre os joelhos. Então, você joga uma perna sobre a outra. A fáscia lata, que é uma face que nós temos junto ao grande trocânter, no quadril, ele fica estirado numa pressão grande. Então, aquilo ali, dia a dia, ele vai promovendo um processo inflamatório e uma inflamação dessa bursa do quadril, né? No ombro tem várias causas, né? Pode ser traumática, pode ser por esforços repetitivos, e aí você tem as lesões dos tendões, que são as tendinopatias ou tendinites, que entram num grupo que a gente chama bursite de uma maneira global. Doutor, mas é interessante, né? Porque quando você pensa nessa coisa dos tendões e tal, é uma recuperação. A dor, na verdade, quando você tem qualquer tipo de lesão assim, a impressão que você tem é que você não vai se livrar daquilo, né? Exato. Porque geralmente é indicado repouso, tal, né? Anti-inflamatórios, essa coisa toda. E aí você tem hoje essa terapia que pode dar um avanço nisso aí. O que eu emprego no consultório, assim, nunca é a primeira opção. Sim. Mas, assim, a fisioterapia tem o seu lugar, sim, na melhora disso. A fisioterapia analgésica, depois a recuperação funcional com a fisioterapia. Então, a fisioterapia tem o seu lugar, sim, no tratamento. Mas, às vezes, esses pacientes fazem fisioterapia durante muito tempo e não têm uma resposta tão satisfatória e tem uma limitação de dor e começa a ter uma diminuição da função. E isso ele tem uma evidência de abreviar esse tempo de tratamento, né? Vamos para outro exemplo, a fascite plantar. Você faz a terapia de onda de choque, ele melhora muito, mas se a pessoa não fizer nada, não fizer alongamento na fisioterapia, não fizer alongamento de cadeia posterior, você continua tendo um problema ali, né? Ela retorna, né? Ela vai retornar, então ela vai ter uma melhora e depois, então, isso tem uma colocação daqueles casos que estão mais arrastados, que não melhoram com o tratamento usual, é uma alternativa viável. O importante o indivíduo faz o tratamento e tal, mas tem que corrigir o problema, né? Exatamente. Então, isso é mais uma opção terapêutica que a gente tem, né? Tenho eu e tem mais um outro colega que faz aqui em Marília, que auxilia muito nesses pacientes. É uma coisa assim, que tem trabalhos, tem evidências científicas, estudos de evidência há, então a gente tem que entregar. Nós fizemos um programa uma vez que você falou só sobre dor, né? Interessante isso, porque assim, são queixas muito frequentes, né, na clínica, né, doutor? Com dores. Muito frequentes. Seja na coluna, nas extremidades, enfim, a pessoa sofre mesmo. Osteoartrose. Eu estou vindo do Congresso Brasileiro de Dor, assim, porque foi a semana passada, e eu dei uma aula no Congresso Brasileiro de osteoartrite, né? Osteoartrose e osteoartrite, realmente falando de dor, né? Porque a dor, ela leva a um quadro muito grande, né? A gente pode usar só aquela dor. A partir do momento que a dor me limita em fazer alguma coisa, isso traz uma perda da minha qualidade de vida. Então, o maior objetivo do tratamento de dor, eu sempre falo para os pacientes, é que você tenha uma recuperação dessa qualidade de vida. Porque existe um contexto muito grande, principalmente em dores cronificadas, dor crônica,
que você realmente, se você não tratar adequadamente, ele perde a qualidade de vida e aí fica difícil de você recuperar e fazer com que ele tenha um convívio social e acaba tendo comorbidades. Sim. Aquele cara com dor na coluna ou no quadril, seja lá, ele não faz nenhuma atividade. Aí ele não fazendo atividade fica mais sedentário. Aí ele começa a ter problema cardíaco, ele começa a ter outros sintomas. Vai desencadeando uma série de coisas. Pois é. Olha, quero agradecer muito, doutor Emílio, mais uma vez pela presença aqui. É sempre uma honra, uma alegria. O tempo passa aqui, papo muito agradável, informações preciosas para você, telespectador. Obrigado, doutor, mais uma vez. É sempre uma alegria. Demora para voltar, não, hein? Não demoro, não. E mais uma vez eu agradeço. Fico realmente contente de estar aqui. Me sinto em casa, que eu já te falei outras vezes. Você é um cara especial para a gente, é um amigo. Você não é um repórter, você é um amigo. E eu fico muito grato com o convite e espero que todas as vezes que puder estar aqui, que você precisar, a gente está à disposição, que valoriza não só a gente, mas eu me sinto engrandecido em poder ajudar outras pessoas. Valeu. A mãe está assistindo lá? Está assistindo. Pode mandar outro beijo. Dona Lourdes, beijão para a senhora. Professora Lourdes Murad, nossa professora, né? Lá no primeiro grupo, no Tomás Antônio Gonzaga, extinto Tomás Antônio, saudoso Tomás Antônio Gonzaga. Deus abençoe, Dona Lourdes, obrigado aí pelo carinho. Professor Emílio Murad, obrigado também. A gente fecha o programa Conexão de hoje agradecendo a você. E se você ligou o televisor agora ou está vendo aí pelo Facebook, compartilhe para que essa informação alcance mais e mais pessoas. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.